Raíssa, Carla. E aí, Sila? Gente, estamos aqui esperando o Jimmy chegar. Ele atrasou, a outra live lá tá vindo já. Daqui a pouquinho ele entra. Mas a gente já começou. Vão preparando as perguntas aí. E aí, Shirley? Preparem suas perguntas. Fala, Bruno. Silvia Castro, consultoria. Já tem umas perguntas aqui do dia. Aguardar o Jimmy entrar. Parou a música. Todo dia. Essa semana a gente teve uma folguinha, né, Celso? Segunda e terça não teve live. Mestre, chegou! Olá! Olha! Ô, Glória! Ouve aí, ouve aí! Beleza? Estão dizendo que eu tô estreando, então? Como é que é, mestre? Buenos dias! Eu tô Buenos estreando! dias! Como estás? Tá! Muito bem! Muito bem! Bom, gente, é isso aí, então vamos começar. Fala. Eu tô estreando, é isso? A gente está começando, aproveitando para falar com todo mundo, hoje a gente está começando com um projeto que se chama A Arte de Ensinar Arte, né? E aí esse projeto consiste em um convite a grandes mestres renomados que fizeram com que a dança, no nosso foco aqui, dança de salão, mas vou chamar outros profissionais de outras áreas também. Então, grandes mestres que fizeram a construção praticamente da nossa dança hoje em dia, que ajudaram a desenvolver, a criar, a difundir, né, a espalhar essa arte não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, hoje começamos gloriosamente com Jimmy de Oliveira. Ô, glórias! Glórias! Né? E aí, a gente está começando sempre assim, as lives, eu começo com uma breve apresentação, né? Então, vou começar uma breve apresentação direcionada ao nosso convidado em questão, né? É o seguinte, eu vou resumir bem resumidamente, porque eu falo quase todas as lives aqui da minha história, né, e tal, mas o Jimmy foi das pessoas que, assim, eu falo assim, mestre, a gente considera, tem vários professores, tem várias pessoas que às vezes a gente passa, aprende uma coisa, outra coisa, mas eu considero que seja um mestre pra gente, uma representação pra gente, uma pessoa que a gente se inspira, admira, que aprende e a pessoa realmente tem a intenção verdadeira de passar o que ela sabe, de compartilhar. E
Ó, minha mãe tá falando contigo. Ô, saudade, minha linda. Eu tô querendo ir aí. Quando passar esse negócio aí, eu vou pra aí. Isso aí. E então, assim, eu tive vários professores, várias pessoas fizeram a sua a história, né, junto com a minha, fizeram a minha história da dança, né, mas o Jimmy foi um cara que me deu oportunidade, que me ensinou, que me ajudou muito, muito, muito para chegar aqui onde eu tô hoje, né? Ele abriu as portas da casa dele, falou assim, vem, estuda e faz acontecer, e eu agarrei com toda a força que eu podia. E então é uma das personalidades hoje na dança mais importantes que tem na minha carreira e na minha vida. É um cara que eu admiro, é um cara que tem uma genialidade na dança, um coração absurdo, e uma das minhas principais, uma das não, é a minha principal inspiração quando eu falo em dança, em desenvolvimento. E eu tenho a felicidade enorme de convidar hoje, e ele está aqui na nossa live, né? Ele está sempre aqui, vindo de fora, eu estou sempre lá no Rio, de acordo com as nossas possibilidades, né? Então é uma honra convidar você. E aí, mestre, a gente vai começar fazendo uma breve apresentaçãozinha, não precisa estender muito. Fala aí como é que foi o seu início, como é que tudo aconteceu. Ô, Glória! Eita! Gente, minha vida foi... Eu comecei a dançar com um cara chamado Paulista, e depois me apresentou a Academia Maria Antonieta, dirigido pelo Jaime Arocha, Estelinha. E aí eu tive o prazer de fazer aula, entender a didática, como funcionava, com Jaime e Estelinha. Lá é uma escola como se fosse uma faculdade, né? É uma atividade intensa de 4 horas de aula, mais ensaio. Então, eu respirei, vivi isso e tive o Jaime como uma meta, no sentido profissional, vendo a responsabilidade, o desempenho, o afinco em passar. Então, aquilo ali foi tudo que eu absorvi e trouxe para o meu ideal, para a minha forma de vida, né? Saber transformar pessoas, assim... Tem pessoas que dançam, chegam na minha academia dançando algumas coisas, mais ou menos, mas aí quando aprender a dar aula, entender o ofício de dar aula, entender essa linguagem que eu desenvolvi de aula cantada, de falar de consciência, isso eu aprendi através do que eu vi lá e procurei desenvolver uma metodologia e um pensar. Eu digo que você, quando eu conheci, já dançava algumas coisas, mas você não trabalhava dentro da didática que hoje... Mas você não entende, você não trabalhava com a didática que hoje você trabalha, que é a mesma que você aprendeu na academia. Eu acho que você aprende a didática e depois vai criando uma identidade de passar aquilo que eu passo, mas com as suas palavras, com um raciocínio seu, mas está dentro do formato. Entendeu? Sim. Está dentro do formato. A partir do momento que você dá aula canto, qualquer cara que ensina aula cantada, antigamente não se dava aula cantada. As pessoas ensinavam o passo e as pessoas iam copiando, os passos não tinham nome. O Jaime fez a live comigo. Antigamente o Jaime fazia os passos, mas não dava nome. Quando eu saí de lá, eu já comecei a pensar que tudo que eu vinha desenvolvendo, eu tinha que dar nome para os passos. Sim. Muito... Antigamente, vamos passar esse passo aqui. Eu costumo falar vamos passar esse passo aqui. A arte de ensinar é uma investigação, né? A gente tem que descobrir como atingir as pessoas, e não só as pessoas, mas cada pessoa em especial. Às vezes uma palavra que a gente fala funciona mais do que outra, né? E por aí vai. E aí, mestre, vamos pensar, vamos tentar conhecer e entender. Ó, minha mãe tá falando contigo aí. A arte de ensinar. Tem um cara que falou que tem uma foto minha dormindo no sofá. Minha mãe? Essa foto eu quero comprar, meu Deus.
Bom, mestre, como é que era o ensino, como é que era o método que os professores usavam quando você começou a dançar, quando você começou lá a aprender Gente, ainda aluno, como é que era o ensinado? método, o que eu digo para as pessoas é o seguinte, gente, a gente quando fala a verdade, as pessoas, sabe que digas a verdade, a verdade te libertará? As pessoas às vezes não gostam da verdade, e a verdade é verdade, eu não gosto de mentir. A religião que hoje eu vou, não permito mentir. Eu fiz uma live com o meu amigo lá, eu tive que falar para ele exatamente do que eu criei. Se as pessoas fazem variações, é beleza, mas o criar o movimento, quem criou foi eu. Ah, mas eu. Gente, é igual. Tudo é nomenclatura. Tem pessoas que falam assim. O Álvaro fala, o nome do passo é contratempo. O Álvaro fala, balança, corre, cá, corre, corre. É uma Balançando. linguagem. Ele não criou o passo. O passo sempre foi contratempo. Ele resolveu, a nível da linguagem que ele gosta, didática, que ele é brabo, Sim. ele acha legal falar, balança, corre, corre. Não tem desmerecer ninguém. Eu estou dizendo que isso é uma linguagem, mas não é uma criação. Sim. Ele Mas a começou, vida ele começou muito depois de você, né? O Álvaro. começou, não, eu comecei antes. Você começou bem antes, né? É, Mas, ele veio depois. sim, sim. E então, você começou. Então, continuando. Ah, Então, o Jaime Arocha, antigamente, quem é da dança, antigamente existia a Nice, o Dance e as academias, ensinava a dança, ou era o cavaleiro dançava com as mulheres, a mulher ficava na cadeira, ou o cavaleiro que não sabia ficava na cadeira, a mulher que era professora chamava o cara. Ou era as academias, individual, quando né? tinha, Era é, individual, né? individual. Ou o professor ia na frente ensinando e os alunos tinham que seguir o que ele estava fazendo na frente com a professora. E aí o Jaime, ele viu que para atender 10 alunas tinha que ter 10 professores. Então, ele viu uma metodologia onde podia ter 50 casais sem ser professor. Então, ele criou aquela metodologia de ensinar aquele passo isolado e de encaixe com o cavaleiro. Genial. E aí criava a engrenagem. Então, Show. gente, quando eu ensino, é porque eu não gosto de mentir. As pessoas, às vezes, da dança, querem levar a honra de quem merece ter a honra. E é isso que as pessoas não gostam. A dança vive muito de mentira, às vezes, né? E eu não gosto de mentira. Então, o Jaime criou essa metodologia de separar a dama para um lado, o cavaleiro para o outro. Não se ensinava assim. E isso, hoje todo, quando eu boto a dama para um lado, o cavaleiro para o outro, quem trouxe essa metodologia foi o Jaime. Eu apenas faço aquilo que é funcional, mas a didática que eu emprego tem os fundamentos do cara. Tem muita Não, criação não tem como sua, dizer né? assim, tudo que eu ensino sou eu. Ensinar cantando sou eu. Quem criou a linguagem de ensinar a aula cantando, ensinar o espaço, o nome, foi eu. E muitos passos que eu tenho na gafieira que se ensinam, eu trouxe para o samba. E criei o Sim. funkeado. Mas a metodologia de separar a dama para um lado, a dama para o outro, as coisas estruturais, o Jaime que trouxe, cara. Então, isso não, E, as pessoas acham que isso tira mérito. As pessoas querem receber uma posição e a posição já é dele. Entendeu? Eu não posso dar aula, mas, gente, quem trouxe isso aqui de damas para um lado foi eu. Isso é um absurdo, cara. mentira, Ainda mais que né? eu não posso nem negar, porque ele que me deu a condição de ser professor. Então não tem como eu fugir. E é uma mentira, cara. É até uma Eu não questão vou de dormir bem. gratidão, né? De reconhecimento, de gratidão, não tem como. Então, E lógico, quem ensina aula cantada entrou no puladinho, vai tirar a dama. Eu que agora é trouxe essa outro. linguagem, juntar movimento com o outro, por isso que juntando se cria essa linguagem cantada.
Top. E Mestre, hoje muita gente dá uma cantada. antes de chegar nas suas inclusões, nas suas criações aí, me fala uma coisa, tenta puxar na memória aí, de quando você começou a estudar dança, até quando você decidiu assim, agora eu vou trabalhar com isso aqui. Deve ter sido um processo rápido, né? Porque você pega muito rápido, você desenvolveu muito rápido. Você viu modificações na estrutura, na forma de ensinar, de quando você começou até quando você falou assim, agora eu vou ensinar? Ou Não, ficou a mesma coisa? até o Jaime, aí muitas escolas foram se adaptando, algumas foram começando a trazer essa metodologia. Até a Estelinha foi trabalhar com o Carlinhos, então ela trouxe muita coisa do Jaime, eu acredito, inseriu lá, porque eu vi o Jaime, Carlinhos Jesus, pô, ele era brabo, assim, Carlinhos é um cara brabo na dança, mas eu lembro quando o Carlinhos dava aula antes da Estelinha, ele ficava na frente com a dama e as pessoas seguiam. E copiavam. Depois a Estelinha foi se aliar ao Carlinho. Eu acho que muitas coisas foram complementares ali. Sim. A Maria Antonieta pegou essa época, é o que eu acho. O que Sim, eu vi, claro. o que eu lembro. A gente deixa bem claro isso sempre aqui, que o que a gente tem falado nas lives são as nossas vivências, as nossas experiências e a nossa opinião. Chega lá pro Carlinhos dizendo que eu estava desmerecendo o cara. Porque o ser humano da dança é assim. Vai lá e pum. Carlinhos é um cara conceituado, é um cara que contribuiu para a dança, é um cara que, pô, eu conheço muito mais o Carlinhos do que muita gente que está hoje ao lado do Carlinhos. Eu conheço o Carlinhos quando ele morava na Nossa Senhora de Copacabana, num apartamentinho pequenininho. Pô, o filho dele, a Dudu, que eu chorei porque o Dudu sempre teve um carinho comigo. Então, era um garoto do bem, um garoto carinhoso. Então, assim, dentro da... Eu falei lá na live que eu fiz com o Carlinhos, toda a contribuição que ele teve, que é inegável. Um cara marcante. Coisa que não tem como contestar, não tem como eu querer... Não, mas eu não acho. Eu vou estar mentindo. Né? Histórico, tá ali, não tem como mudar. Você não viu lá ele contando lá? Que onde ele dançou, onde ele fez isso, ele fez... Ele foi um cara que teve mais oportunidade. Sim. Amém, Senhor. Que tem que ser através de alguém para que outros alguém venham chegar. Sim. Entendeu? Sim, ele abriu. Ele fez igual o Moisés, ele abriu o mar para os outros. Abriu o mar. Eu abri o mar de outro jeito. Cada um dentro do seu mar. Assim, sim. Eu conversei com ele hoje. De manhã, ele adorou a ideia do projeto, né, a arte de ensinar arte, ele ia participar, mas ele pediu para aguardar, né, por conta dele ter contraído o corona, e ele tá falando bem mal, tá com a voz bem fraca, e aí ele pediu para esperar para mais para frente, se ele tiver melhor, ele recuperando um pouco, a gente faz a live com ele também, do projeto Arte de Ensinar Arte. Mas é um cara que marcou a história, né? Marcou. Por exemplo, eu conheço o Carlinhos, quando eu nem dançava, eu já conheci o Carlinhos porque eu namorei uma mulher que foi sócia dele, a Edna. Ó, Glória! Então antes de eu dançar, papai. Aí o que acontece? O Carlinhos é um cara que, quando eu comecei, ele até falava que ele se vestia de um jeito que eu achava maneiro, entendeu? As calças que ele botava, ele tinha um jeito diferente. O pessoal era muito mais social, ele era mais despojado, entendeu? Então, assim, e ele falou da coisa da corona, até orientou as pessoas, né? Ele deu seu parecer dentro do que ele estava, já que ele pegou isso, na questão de prevenção. Entendeu? E eu até lembro que teve um dia que, quando eu fiz a oficina, gente, quando eu trouxe a edição global, que eu chamei os mais da Gafieira, chamei Valtinho, ele participou. Carlos Ramos, chamei Wilson, chamei Josemir, Marquinhos Copacabana, Valdeci. Quando eu reuni todos, o que é a reunião que eu fiz, quando eu criei... Primeiro que a oficina tem 14 anos. Quando eu criei a edição global, eu fui para mostrar a importância dos antigos. Eu fiz aula com muita todos, gente fala que, top, muito legal. Muita gente acha que eu não sou um cara de dividir. Eu sou um cara de dividir.
Eu sempre dei a oportunidade. Porque dentro do cenário da dança, esses caras que têm importância não tiveram a condição de viajar a oportunidade que eu tive. Sim. Então, eles estão muito isolados dentro do Rio. Então, eles não eram... Muita gente não conhece, né? Para fora. Então, na edição global, ali, muita gente que não tinha acesso, vinha mais pela oficina, conheceu eles. E hoje, o Gafieira Brasil dá continuidade nesse projeto maravilhoso, que é o samba. Então, tudo que é focado... Léo Dão faz trabalho do samba, o Henrique Nascimento. Eu acho, gente, tudo que é focado no samba. Só que quem começou com o evento de samba há 14 anos foi eu que influenciei. Antigamente, não tinha evento de um ritmo. Quando tinha um evento, o evento que tinha no Hotel Glória era de todas as danças de salão. Gente, quando 14 anos atrás eu falei, vou fazer um evento só de samba, tradicional, funkeado, samba no... Jimmy, não vai dar certo. Um evento só de um ritmo. Cara, hoje eu vejo no Brasil todo acontecendo Spy Carioca. Quando eu, lá no evento de samba, eu trouxe, o evento de samba eu botei pela primeira vez, eu e Bolacha dando aula. Isso em evento de samba, nunca aconteceu dois profissionais dialogar, falar a mesma, usar o mesmo vocabulário. E aí foi a primeira vez. Ninguém esperava que eu chamasse o Bolacha. Bolacha é um cara dentro do samba, aprendeu na minha casa, porque lá é uma faculdade, na academia, é uma faculdade de Harvard. E eu ensino os caras a ser bom. E aí, quando a primeira aula, uma das aulas que foi marcada, que a gente não disse qual ia ser uma aula especial, quando entrou eu e Bolacha, foi a aula do século. Foi top. E aí eu vejo pessoas ensinando, quando eu vejo em congresso, quem vai dar aula são 2 profissionais. Não vou fazer igual o Jimmy, não. Vão ser 3. Gente, eu já dei o pontapé, já abri o leque. Antigamente, parceiro, não tinha, há 14 anos atrás, nunca tinha dançado 2 homens e uma mulher. Nunca tinha dançado 2 homens. Isso desde que eu comecei, lá no Jaime, em 89. Nunca tinha dançado 2 homens e uma mulher. Nunca tinha dançado uma mulher de costa. Nunca tinha dançado mulher e homem separado. Top. Tudo eu trouxe para dança. Segura suas criações, segura aí que nós vamos falar sobre elas. Uma curiosidade Glória. Aqui. Ô, Glória. Gente, a Érica tá aí, um monte de gente. Domingo vai ter uma live com a Érica e Kuno. Domingo a gente tem uma live com ela. Minha filha, é braba. Tem um evento São Brasil. Por quê? Por que ela faz São Brasil? Porque ela viu na oficina lá, ela viveu lá, respirou, viu que era bom, viu que era sensacional e tem um evento fabuloso. Que eu sou o padrinho. Eu falo muito com todo mundo aqui, com meus alunos, meus amigos, de todos os profissionais do samba, de todos os profissionais que têm alguma visibilidade na mídia, que bombam para um lado, para o outro, vão para o exterior, pelo menos 95% foram alunos do Jimmy. Todo mundo, cara, todo mundo. Ô, Glória, passou na minha casa. Passou lá. Se não passou, fez aula com um aluno meu. Por isso que eu falo que é tudo meu. Só que agora eu não falo mais, porque eu estou na igreja. Então, como eu estou na igreja, é tudo nosso. Porque, entendeu? É tudo nosso. Glória, glória, glória. Mestre, então, mudei. Uma curiosidade. A Antonieta, ela pegou esse momento que o Jaime começou a dar aula coletiva. Ela ainda era viva, viu isso? Era viva. Gente, eu tive a oportunidade... A Maria Antonieta tem uma importância no cenário da dança. Só quem viu, né, papai? Tem gente que ouviu falar. Eu vi a dança transformando e... Velho, olha só, velho, tem coisas que eu não criei, não. Mas eu fiz o baile parar. Ninguém na dança de salão fazia peão no sentido horário. Um dia eu estava no baile, na Ilha do Governador, a gente fazendo peão assim no baile, eu fui lá, abri e voltei. Filho, parei o baile.
Com Yolanda. Caraca, como é que... Com quem? É, não sei, foi com alguém lá. Falei, como é que tu fez isso? Como é que tu fez o peão e voltou e a coisa continuou? E não criei o peão. Eu só vi. Sabe a música do Roberto Carlos? Além do horizonte deve ter o mundo no caminho para viver. Tchá, 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 tchá. Mestre, me fala aqui, na época ainda não você ensinando, mas antes, o que que você gostava? Pode falar uma ou duas coisas que você gostava e que você não gostava na forma que era ensinado antigamente. Não é uma crítica aos profissionais, é só a sua sensação. O que que você, pô, isso eu achava maneiro. Ou então, não, essa parte aqui eu não gostava. Não, velho, eu não. Antes de você ensinar. Não, eu fui um Entendeu? pesquisador, né? Eu fui um pesquisador. Antes de eu dar aula de turma, mesmo que eu fui no Jaime, eu fui do Jaime. Mas às vezes eu fui pesquisar. O Oswaldo era um cara que dava só aula particular. Uhum. E minha observação, que às vezes o cara era bom de dar aula em turma, mas não era bom de aula particular. E geralmente quem dava aula particular não era bom em turma. Sim. Aí fui lá para ver a aula dele, para entender por que muita gente procurava ele e ele só trabalhava nesse formato. Particular. Porque a visão de turma é uma visão global. Quem dá aula individual é uma visão única. Então, não tem essa questão periférica, essa visão ampla. Você não desenvolve isso. E aí eu ia lá para entender como é que ele trabalhava a didática, qual era o raciocínio de aula particular. Por mais que é um passo, é diferente de uma aula em turma. Muito diferente. E aí eu fui entender, para entender a lógica do ensinar para um lado e para o outro. Então eu olhei, fui lá algumas vezes ver ele dando aula. E aí, com o que eu aprendi no Jaime, criei minha célula máter. E aí, quando você começou a dar aula, você começou mantendo o sistema que você aprendeu com o Jaime, com outros, ou você já começou fazendo alguma coisa diferente? O que eu comecei a fazer diferente e que eu vi que deu resultado, às vezes as pessoas acham, antigamente eu era tido como maluco. Aquela metodologia lá que o Jimmy ensina juntando os passos, Não tem nada a ver. não acho legal, é coreografia. Não é coreografia, porque o tempo todo eu altero a ordem. Então ele é obrigado a conduzir. E no começo, tudo que você aprende, até o dançarino, mesmo que seja um passo, ele não vai decorar a condução. Primeiro ele vai decorar a memorização pessoal, para depois ele transmitir o que ele aprendeu. Ele não consegue, ao mesmo tempo, fazer o que ele sabe e fazer com que a dama faça. Enquanto ele não memoriza, ele não consegue passar para a dama. Então, por que eu comecei a ensinar vários passos juntos? Porque eu levei meses para entender como juntar. E a minha observação que quando o cara dança bem, ele faz combos. E aí eu percebi que todos os meus alunos, em 3 meses, dançavam mais rápido do que as outras escolas. Porque os meus alunos de 6 meses, isso em 91, 92, meus alunos de 6 meses paravam os bailes das academias, de todas as academias. Top. Essa questão... Tanto que é verdade, quer ver? O Charmoso de Salvador, a Estudantina fez uma competição das melhores escolas, com seus melhores alunos. Então o Carlinhos levou 2 casais das suas escolas, Jaime levou 2 casais das suas escolas e outras escolas levaram seus casais. Só que o Carlinhos levou o casal de 9 anos, de 11 anos, Jaime levou seu casal de 10 anos, de 8 anos, e os meus 2 casais tinham 6 meses. E os meus 2 casais tiraram o 1º e 2º lugar na Estudantina. Top. Então... Top. É uma coisa absurda. Eu já frequentei, mestre, aí no Rio, muito lugar. Já fui em muita escola, já fui em baile para todo lado, né? E eu falo para qualquer um que pergunte, não era só na casa,
Não era só no espaço do Jimmy, no Catete 102 que eu conheci lá. Mas a galera que desenvolve, que aprende na academia, tem uma energia muito grande. Não só de conhecimento de movimento, mas energia mesmo, a vontade de dançar, uma garra. E qualquer lugar que você vê, tem a galera dançando, quebrando tudo, normalmente você vê, é a do Jimmy. Faz aula com o Jimmy, já fez aula com o Jimmy. Dança funkeada. É uma energia diferente, é outra parada. Os 3 Gafieras Brasil foi 5 edições. 3. A última, tinha 12 que passou na minha casa. 12 casais da edição. Indiretamente, por exemplo, Alain Vitória é aluno do meu aluno Márcio de Macapá, que aprendia comigo. E Alain Vitória, quando eu ia para Macapá, fazia aula comigo pra caramba. Depois, teve um que dançou Michael Jackson, que eu fui homenageado, que é do aluno do Rolon, que foi meu aluno. Entendeu? Então, quem ganhou a edição? Rolon ganhou, Malo ganhou, Daniel ganhou. Entendeu? Vários que ganharam, se não foi meu aluno, foi aluno do meu aluno. E muita gente eu conhecia, acompanhei a história aí nas oficinas aí. Daniel Ionia começou aí, eu lembro que ele começou aleijado, né? Começou do zero aí. E um talento e foi desenvolvendo. Muito bom. Mestre, vamos lá. A partir do momento que você começou a criar o seu sistema, que você começou a falar, essa é a minha parada, esse é o jeito de ensinar, você viu resultados nos seus alunos, qual que foi o principal fundamento, qual que foi a sua principal ideia, objetivo no ensino? Foi ensinar rápido? Gente, foi o quê? Agora eu vou contar a minha glória. Gente, eu estava na dança onde tinha Carlinhos e Jaime, a mídia maior. Preconceito de cor, eu sei que existia, sempre existiu, mas eu nunca me abati. Isso não, sempre me deixou mais selvagem. Eu vou chegar tendo preconceito ou não. Eu falei, cara, se eu ensinar do jeito que o meu mestre ensina, porque se meu mestre ficava assim, 3 meses no passo básico. Se eu ficar 3 meses no passo básico, eu tô ferrado, que, pô, a professora assim, o cara ia falar, pô, entre ficar no Jimmy, no Jaime, eu vou pro Jaime. Eu tinha que criar um diferencial. Carlinho com aquela mídia fabulosa. Falei, primeiro eu comecei a entrar nas competições e falei, vou entrar nas competições e ganhar todas. Depois, os meus alunos, quando iam nos bailes, paravam os bailes. Pô, teve uma competição na estudantina. Gente, os alunos paravam os bailes de dançar demais. É porque o pessoal parava, às vezes alguém interpreta de outra forma aí, né? Não era a questão de querer aparecer, não. É porque eles dançam muito, dançavam demais. Aí chegava, quebrava tudo, o povo parava para ver, parava para bater palma. Mas não é isso, não. O espaço que eu fui criando, cara, porque é o seguinte. Você viu na última live com o Al? Vi, tava lá. A última. A primeira, eu falei, eu vou falar no momento certo, porque eu sou um cara de Deus agora. Você é foda, mestre. Mas aí, velho, eu não minto, porque eu criei em 94, né? Como a Solange Dantas, você pegar lá o áudio da Solange Dantas, ela contou tudo que eu criei, e não estou mentindo. Só que as pessoas começaram a fazer seus laboratórios das coisas que eu criei. Então, o laboratório que foi criado não é criação. Eu criei o Romário, gente. O nome é Romário porque eu criei. Mas aí, o Jimmy faz o Romário, mas eu faço um floreio. Eu chuto com a direita. Já criei o Romário, gente. Já é a raiz, né? Aceita isso, pronto, criei. Gente, eu sou um cara que danço bem, desenvolvo aquilo que o Jimmy criou, outras formas. E aí é só. E aí o que acontece? Quando o pessoal da minha academia começava a fazer os passos, as escolas ficavam assim, gente, mestre, as damas levantam os braços, era o assalto. As mulheres do Jimmy levantam os braços. As mulheres do Jimmy chutam a perna esquerda, era o Romário. A mulher. A escovinha. O cavaleiro pesca o pé da dama. Os homens jogam a mulher para trás. A mulher vai lá igual o elástico. Aí, os professores
pegava meus videocassetes de apresentações minhas e ficava nas suas escolas fazendo laboratório. E esse laboratório era no Brasil todo. Se você vai perguntar o Valdec, sabe o Valdec que eu se viram nos 30? Sei. Pergunta a ele. Ele mesmo vai falar, Jimmy, Aéreo maluco. Todo mundo que era professor em Fortaleza tinha um videocassete seu e a gente se reunia para treinar. Foi assim que os passos entrou nas escolas. E aí, foi aí que eu fui ganhando nome. Ah, quer aprender a dançar samba? Vai pro Jimmy. Quer aprender a dançar samba? Vai pro... Isso antes de criar o funkeado. Uhum. Quer aprender a dançar samba? Vai pro Jimmy. Vai... E aí, filho, fui fazendo história. E aí ganhei 10 competições de tradicional. Teve uma competição que eu ganhei na Estudantina, eu não vou dizer o nome da escola. Foram entre duas escolas que eram mais conhecidas. Só naquele dia que eu ganhei na Estudantina, que todo mundo viu eu dançando, eu levei 30 alunos de cara para minha escola, academia. Saiu 30 alunos da escola, então foi para mim. Tenso. E destacava o muito, cara passou, né? E até, Márcio, desculpa, que Deus me deu a unção. O cara vai na minha academia, faz uma aula comigo, ele fala assim, o que eu aprendi aqui hoje, eu nunca fiz em nenhum lugar. E eu sei que é assim, papai. O que eu penso, a minha mente de pensar, primeiro que eu vim de uma escola e entendi, e eu quero ter um diferencial. Eu quero que o cara venha aqui e fale, caramba, mas o cara em samba, ele é brabo, filho. Sim. Entendeu? Como o Arthur, que foi para a escola, ficou lá 2 anos, o Elias, que começou a levar o samba para Vitória, Bruno. Então, velho, eu sei que todo cara que vem na minha escola busca trabalhar comigo, quando ele vai montar a escola dele, ele tem um diferencial, ele tem, dentro da região dele, ele já começa a ter uma posição, um direcionamento no seu trabalho que diferente da onde ele está ali. Que é perceptível pelos outros, né? Todo mundo percebe que tem alguma coisa a mais ali. Sim, top. E aí, vamos lá. Quando você começou a desenvolver, começou a mudar o funkeado e criar, e nasceu o funkeado, tiveram, assim, todo mundo tem inspirações, né? Ah, eu tenho inspiração no fulano de tal, eu tenho inspiração em você, e etc. O que você criou é muito diferente. Foi muito diferente na época, tanto que um monte de gente te taxou de cara doido, não sei o quê, né? Te recriminou, não gostava, isso aí não é samba. Aí, te pergunto, de onde que vieram as suas inspirações? Primeiro que eu dancei... Não tinha isso ainda, não existia, né? Não. Eu dançava Michael Jackson, dançava Charme. Eu gostava muito, eu era fã do Michael Jackson. Eu via nele uma coisa visionária, um cara que... um cara astro, um cara inovador. E aí eu comecei a ouvir a música. A minha referência de samba que eu gostava é músicas que tem... muitos caras músicos falam que música que tem veneno, música que tem groove, música que tem mudança. Então, Leni Andrade, ela morou nos Estados Unidos, então ela tem uma influência do jazz. Então o samba dela tem um groove sempre com divisões, que já é uma influência americana. Uhum. E aí eu escutava Capim do Vale, Vale do Goiabeira, do Djavan. Tem uma virada, Djavan também muitas também vezes... tem uma pegada, ele ia para os Estados Unidos. Todo cara que é músico, na sua adolescência, gostou desses caras, esses ícones americanos como George Benson. Quando eu vejo o George Benson, o cara da guitarra, eu vejo Bebeto, Jorge Benjó, eu tenho certeza que esses caras foram influenciados. Influenciou ele para música. E aí quando eu vi a música Fafá Tiete, quando eu via Isso é bom, melhor demais,
eu via que tinha uma virada diferente do andamento tradicional. Faltava E eu falei, pô, coisa. eu já fazia o corpo, mas não tinha os elementos. E aí, cara, Jesus operou um milagre. O espaço saiu dançando. Gente, o Jimmy é tão doido, cara. Teve uma vez na oficina que eu tava lá, vou contar umas histórias aí também. E eu tava na oficina, aí tava dormindo, não tinha dinheiro para pagar hospedagem. Eu ficava muitas vezes na casa do Diego, que é Diego e da Mônica, que são amigos que também me ajudaram muito, mas às vezes era apertado para eu ir, porque era longe, do Meyer ao Catete, era longe, então eu ficava na academia, dormia lá. E aí, um dia desses, acabou a oficina, acabou o baile, não sei o que lá, e o Jimmy falou, Marcelo, vem cá que nós vamos dar um rolê aqui, agora eu vou te mostrar o segredo do funkeado. Isso devia ser 4, 5 horas da manhã. Um detalhe, o Jimmy não dorme nas oficinas, não dorme, ele fica ligado, ele dorme almoçando e vai embora. Aí ficamos rodando de carro, ouvindo música, e ele falando as coisas, nada a ver, pô, falou que vai mostrar o segredo do funkeado. Não sei o que. Aí a gente foi trocando ideia. Parou na porta de casa, subiu e acho que você dormiu lá. Eu fiquei, era madrugada, na rua, na frente do prédio dele, com a janela do carro aberta. Acho que era, que carro que era? Era aquela picape. Com a janela do carro aberta, sozinho, na rua deserta, no Rio de Janeiro, ele esqueceu, dormiu. Depois de 1 hora, volta ele. Aí vambora, fomos pra academia, chegamos lá, ele não queria dormir mais. Aí trocando ideia, ele, Marcelo, senta aqui no computador que agora eu vou te mostrar o segredo do funkeado. De onde eu tiro tudo do funkeado. Pediu pra eu botar a novela. A novela, que viagem, cara. Noveleiro, Jimmy Noveleiro. O segredo do funkeado tava na novela. Cara, isso é muito doido. Aí no outro dia tava lá almoçando com a gente assim, ó. Almoçando, aí fechava o olho e fazia assim. Aí todo mundo começava a rir ali. É isso aí. Muito doido. É muito legal a sua dedicação. Uma outra coisa. Aí vamos seguir lá, vamos perder o foco não. Aí você começou a desenvolver, começou a dar aula, começou a modificar, ouviu e teve essa inspiração, esse clique aí para desenvolver o funkeado. Quando você começou a falar assim, não, agora eu vou dar aula dessa doideira que eu faço aqui. Vou começar a ensinar para os outros isso que eu estou fazendo aqui. Como que você começou isso? Quando eu criei, que hoje eu vou dizer hoje, para quem ensina samba que sabe funkeado. Muita gente que sabe funkeado fica nessa coisa seguinte, eu vou ensinar funkeado só quando o pessoal saber tradicionar um pouquinho. Não. O que eu fiz? Meu aluno não sabe o que é funkeado. Nem tinha, né, decorado, né? Era samba quebrado, samba Jimmy. Os outros podem saber de ouvir falar. E quem não sabia, falava negativamente. Porque como ele não sabia, se o cara pedisse para ensinar, ele não tinha como ensinar. Aí, eu pegava, ensinava o passo tradicional, ensinava 2, 3 passos, enfiava um passo funkeado. Ensinava 2 passos, enfiava um passo funkeado. Ensinava 2 passos, um passo, enfiava outro passo funkeado. Depois tirava 5 passos, aqueles 5 passos que ele aprendeu funkeado, eu desmembrava e botava na música funkeada. Isso que você fez é funkeado. E aí ele já sabia dançar. E achava o passo maneiro. Porque a rejeição dele vem das pessoas. Do preconceito. Ou do que ele vê as pessoas dançando e acha difícil. O aluno não tem um discernimento de ver o que é funkeado. Ele sabe que está vindo uma música americana. Ele vê que o cara desce, o cara sobe. Ele acha difícil. Mas passos que não tenha que fazer um cara de 70 anos, 60 e pouco, ir até o chão, como o Romário bate e volta, botou para sentar, perna esquerda, sanduíche, botou para sentar, o cara vai fazer achando que é um passo qualquer de gafieira. Então, eu digo para os caras que sabem os 2 gêneros, se for esperar o cara fazer 1 ano de tradicional para ensinar funkeado, não vai. Tá ensinando
meu aluno, quando ele sabe, começa a aprender tradicional, ele já começa a aprender funkeado também. Entendeu? Sim, sim. Top. Muito bom. E aí, mestre? Vamos lá. Seguindo o roteiro, gente, preparem as suas perguntas aí, né? Na verdade, a gente já está quase... Gente, teve uma fase que eu estava enjoado de dançar funkeado. Porque eu não tinha... Eu já conhecia as músicas. Eu gosto de músicas que me desafiam. Aí um dia eu fui no Baile Charme, escutei uma música picotada. E eu chamei a Carla Oliveira para ir comigo. E aí eu comecei a fazer as paradas picotadas, que eu nunca tinha feito, saiu na hora. Aí me deu um branco, eu não lembrava. Aí continuei dançando, daqui a pouco eu lembrei. Aí eu repeti várias vezes. Eu só fiz um movimento e o resto eu botei tudo na minha cabeça. Fragmentou. Aí cheguei, liguei pro William, Diego, Rodriguinho, se você chamar eles. Uns podem dizer que não. Mas se você falar, não tinha só um, tinha Tsunami, Rodriguinho, William, Diego. Falei, ó, tem uma parada nova aqui que eu desenvolvi, que agora eu tô apaixonado. Ali eu comecei a tomar gosto e comecei a trazer os movimentos de contrapeso, que o fragmentado também me trouxe essa possibilidade de fazer coisas de contrapeso, soltar e tombar. E daí trouxe uma outra proposta e aí eu comecei a ficar mais feliz. A minha inquietação é mais pela música. Você está sempre inovando alguma coisa, né? E na forma de ensinar, nesse período, desde que você começou lá atrás até hoje, eu falar por mim, eu tive muitos momentos, eu estudo muito como ensinar. Eu quero ensinar, eu quero passar para as pessoas da melhor forma possível, para que aprendam o mais rápido possível. E eu modifiquei várias vezes alguns detalhes na forma de ensinar. Sempre tem que mudar. Eu tive algumas modificações que foram fundamentais para o desenvolvimento dos alunos aqui. Nesse período de que você começou a ensinar até hoje, quais foram aí os principais pontos? Fala, não, aqui eu fiz uma mudança que foi top, todo mundo deu um salto, assim, desenvolveu mais. Essa mudança que eu fiz, nossa, o pessoal deu um grau maior. Por exemplo, antigamente eu ensinava tirar a dama e a minha perna direita vinha no corredor da onde ela está. E eu percebi que o gancho de tirar a dama, a perna direita do homem tem que vir por trás da esquerda dele. E não vir na mesma lateralidade do seu corredor. A perna está aqui. Antigamente eu levava a minha direita atrás e cruzava a esquerda. Agora não, eu trago a direita atrás e cruzo. Já tá. Isso foi uma modificação importante. E outra coisa, e a questão do pensar também. Por exemplo, todo mundo que ensina cruzado pausado, sabe cruzado pausado? Ó, tô em gancho. Quando eu tô na posição invertida, quando eu volto com a perna esquerda à frente, que a dama está no corredor de esquerda, qual é o passo que geralmente todo dançarino faz? Puxar a dama pro lado de cá, para sair na posição normal. Sim. De direita. Porque o hábito natural do dançarino é esse. E o hábito de fazer os dois fazerem S sempre vem do... O cavaleiro abre a direita, volta e cruza por trás. Ninguém utiliza como dançarino o hábito de, no cruzado pausado, trazer desse movimento para abertura e voltar para o S. Sempre é condicional. Então, tudo que é condicional atrofia. Atrofia, você não abre, tu não expande um leque quando você está dançando um improviso. Então, quando você mostra isso que o cara nunca pensou em fazer, você começa a abrir uma outra dimensão do cara, entendeu? Outra dimensão do cara. Aí entra na visão 3D. Sim. Eu vejo muito assim, eu aprendi quando eu comecei, em várias, não estou falando de uma escola ou outra específica não, em várias aqui na região, eu aprendi muito, porque eu chamo hoje o apelido de método passo. A pessoa só te ensina decorar passo e combo, e sequência.
Você faz uma sequência, a aula inteira repete aquela sequência, na aula seguinte, se bobear, você pega, porque ainda não ficou bom, repete aquela sequência e decora. E é uma dança falsa, né? Porque o cara não tem criatividade, não tem condução, porque é tudo decorado, a dama vai sozinha, ela também não entende, não tem a percepção. E aí, quando eu comecei a frequentar lá e desenvolver, frequentar o Rio, né? Aí desenvolver e perceber essas coisas, eu vi que a cada movimento tem uma possibilidade. E o que eu achei legal do funkeado, que pelo menos a minha percepção, é que, por exemplo, o tradicional antes trabalhava com várias figuras fechadas, né? Vamos supor, 5 movimentos completavam uma figura, 5 pontos. O funkeado pegou e falou assim, ó, esse movimento já é completo, filho, você já pode fazer um monte de coisa a partir daqui. Esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também. Então você não tinha mais limitação de possibilidade. Eu posso ir para um lado, eu posso ir para o outro, eu posso para frente, eu posso para trás, posso usar o corredor da esquerda, eu posso usar o corredor da direita. Então abriram, o mar abriu. Não é mais ou menos isso que o funcionamento do funkeado? Cara, isso é verdade. Por exemplo, primeiro, isso é uma verdade, o funkeado é uma dança muito livre, assim, às vezes eu passo para as damas, né? Cara, e tanto para as damas. Às vezes eu passo 5 passos para o cara, mas eu sei que dali vai sair mais 15. Eu não vou ficar passando 15, eu passo 5 só para ele entender que ali já abre uma dimensão para o cara. E o funkeado tem essa proposta, e muito espaço que está no tradicional é do funkeado. Tem muita gente que faz Romário bate e volta no tradicional, que é um passo do funkeado que botava a dama para sentar e saía. Velho, o tradicional teve que trazer, além de eu ter criado alguns passos tradicional, que não era funkeado ainda, muitos passos que hoje é funkeado está no tradicional. Eu faço vários que eu vou te mostrar que é do funkeado. Pô, quem criou foi eu sei. Tipo assim, eu digo, cara, que cada um fica na sua história de uma forma. Agora, criar uma dança, Deus me deu uma condição que... Eu tava ontem assistindo uma live, era 00:00 e pouco, 00:30. São 2 profissionais do forró, não sei se você já ouviu falar. Um é o Felipe Abreu, ele é bem novo, e outro é o Daniel Marinho. São 2 profissionais do forró, muito conceituados no mundo do forró. E olha que, aliás, mentira, o Felipe Abreu não, o Felipe Abreu foi outro lado, foi Miguel aí do Rio, Miguel do New Roots, você conhece? Miguel Gomes e o Daniel Marinho. Aí tava nessa live ontem, a gente falando um monte de besteira, vendo lá. Aí a gente foi falar um pouco de genialidade, de inovação e tal. Aí o Miguel começou, cara, eu conheço um cara que é único, que tem uma mente única, que ninguém fez isso que ele fez no mundo. Na hora que ele falou isso, eu já coloquei lá, Jimmy de Oliveira. Paf! E o comentário foi esse. Tanto o Miguel quanto o Daniel, eles falaram muito sobre o seu método, que você fez uma coisa que ninguém fez no mundo, ninguém assim, esse estilo de dança eu criei. Né? Quem criou a salsa? Quem criou o forró? Quem criou o samba de gafieira? É uma coisa que foi surgindo, foi aparecendo. Várias pessoas contribuíram. Não existe outra dança que a pessoa fala assim, não, eu desenvolvi todos os passos, o método, o sistema, a música vai ser assim, e eu dei o nome da parada. Não tem, Jimmy de Oliveira, só isso. E a gente ficou falando um pouco, eles, né, que eles estavam na live, eu estava no chat lá, a gente ficou falando um pouco sobre isso, como que é bacana. E o Daniel comentou uma coisa que é muito legal, que, por exemplo, tem uma dança que é o Roots, né, a gente chama hoje de Roots, que é um forró. Que saca conceito de coisa de tango. Muita sacada de perna. Muita sacada de perna e tal. Isso não é uma criação, isso é uma... Quando você pega uma dança, igual você pegou o tango, que o Roots tem muita sacada de perna. Então tudo que tem muita sacada vem do tango. Se adaptou. É um outro formato de forró. O Roots tem 2 histórias. Tem uma galera que é da dança, salão, tem uma galera que é que vem assim, de estudos e vem com uma influência de Itaúnas muito grande e tal. Tem uma história interessante lá do Roots, que era um pessoal que estava lá, os nativos lá de Itaúnas, e eles começavam a brincar um com o outro, tentar pisar no pé, chutar a perna um do outro.
E aí eles meio loucão assim também começaram a fazer isso na hora de dançar com as meninas. Aí veio a parada, um pouco da parada de sacada de pernas. Super interessante essa história. E aí eles tiram um pouco dessa parada do tango. E a galera que estuda a dança de salão levou isso muito pelo tango também. É interessante essa história aí. Mas aí eles falaram uma coisa legal. Falaram, olha, o Jimmy, além de ter criado, ele deu nome. Ele virou e falou assim, chama isso. O Roots, por exemplo, não tem o fundador assim da parada, mas o nome foi surgindo também. Né? O pessoal foi chamando um aqui, outro ali, acabou que esse nome foi pegando por alguns motivos aí. Né? Teve até outra live que a gente falou historicamente sobre isso aí. Mas o samba funkeado, ele não começou chamando samba funkeado, né? O pessoal chamava de samba quebrado, né? Aí depois eu botei samba Jimmy, aí os outros falaram que era muito... Era muito... eu falei, tá bom, samba funk. Aí depois os outros achavam que funk era funk de mulher rebolando. Aí eu falei, funkeado. Samba funkeado, O samba... Quando eu botei nessa época, há 20 anos atrás, ninguém falava que música funkeada. Ninguém nunca falou em música. Há 20 anos atrás, ninguém falou assim, essa música aqui é funkeada. Música... E já existia, né? O funk é muito antigo. O funk que a gente gosta, que é da influência de Jimi Hendrix, James Brown, é uma coisa muito antiga, mas a gente não tinha isso no vocabulário, né? Veio depois que surgiu o samba funkeado. O funkeado tá com quantos anos aí já? 20 anos. 20 anos. Top. E aí, mestre, vamos lá. Falando sobre ensino, fala aí pra gente, tá quase acabando o tempo da live. Se precisar, a gente pula para outra para continuar. O que você vê hoje nos profissionais que são assim, características fundamentais para um cara que quer trabalhar, que está trabalhando com dança, ser um bom professor? Tanto no lado pessoal, quanto no lado em sala de aula, lá, né, tem a ética. O que você acha assim, é fundamental? Um professor que se preze para ensinar bem, para ser um bom profissional, tem que ter essas qualidades aqui, essas características. O cara tem que saber o seguinte, dança para mim é um estudo como uma faculdade. A dança de salão, dentro da minha formação, ela tem um peso como um cara que estudou direito, 4 anos, com disciplina, Perfeito. Sabendo o que está ensinando, sabendo que, né? Sabendo os códigos. No direito, o cara não tem que decorar aqueles códigos todos, né? E a dança de salão, o cara tem que saber o que está ensinando, não é ter dúvida do que está ensinando. Tem coisas que são exatas, não tem mais ou menos. Tem coisas estruturais que são precisos, não é meu ponto de vista, não tem ponto de vista. Tem coisas, eu gosto de ensinar assim, não. E coisas estruturais não se mexem. Porque aí você está mexendo na história. E aí o cara tem que saber a questão de história, a parte teórica, estudar profundamente aquilo que ele quer ensinar com essência, com sabedoria e com conhecimento, entendeu? Sim. Saber para onde está indo, o que ele está passando. Porque você lida com pessoas. Você lida primeiro com mente e com corpo. A dança de salão pode não danificar? Pode danificar sim pessoas. Pode deixar a pessoa em possibilidade de andar. Gente, vai acabar a live, vai cair. Galera, vamos entrar na próxima e vamos fechar essa live que vai acabar. O mestre vai continuar falando aí sobre isso. Tá? Temos 15 segundos. Vai cair, eu vou fechar aqui e a gente entra na outra. Show? Ô, Glória! Ô, Glória! A Mari falou.